Queridos irmãos, antes de mais nada, tome um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, por gentileza, e abram-na no texto que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, o verso de número 22. Queridos irmãos, você que encontrou o texto, acompanhe comigo a leitura que diz-nos assim: E logo Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. E clamou, dizendo: Mestre, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Apenas até aí. Você conhece essa história? São inúmeras, milhares mensagens que vocês já ouviram. Mas preste atenção, e se você puder e quiser, tenha a sua Bíblia aberta, porque com certeza existem muitas versões aqui. Eu preciso utilizar de algumas versões para você compreender e entender, porque eu vou usar algumas interpretações. Uma das coisas que eu acho interessante em ordem cronológica é que Jesus está às margens da Galileia, pregando, como sempre, e ao pregar, o tempo vai passando, vai chegando à tarde, e os discípulos percebem que a multidão é muito grande, e eles dizem assim: mestre, já se faz tarde, o regresso desse povo é distante, eles já estão o dia todo conosco, sem se alimentar, e no regresso eles podem desfalecer. Jesus olha para eles e diz: deem a eles de comer. Um dos discípulos responde: nem se tivéssemos 500 dinheiro dava para alimentar essa multidão, pois os irmãos sabem que são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas no meio desse questionamento e dessas indagações, aparece um rapaz. A Bíblia não diz que é um homem, a Bíblia diz que é um rapaz. E uma das coisas que eu acho interessante é que ninguém disse para o rapaz que ele deveria fazer algo, ele só ouviu. Ele só ouviu. Primeira lição que eu aprendo aqui com esse moço: quem quer servir não precisa ser consagrado. Existem coisas para fazermos no reino de Deus que não precisa de credencial, nomenclatura, de unção, de imposição de mão. Você está vendo a dificuldade, sabe fazer, entre na guerra e Deus vai lhe abençoar. Uma das coisas que eu acho impressionante é que o rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Eu não vou entrar e dicotomizar sobre a parte biológica do pão, porque ele não tem fermento, isso outro dia. Mas esse pão daria para 10 pessoas comerem. Por quê? Ele tem uma determinada extensão. Alguém que já foi em Israel sabe que em Israel existem milhares de trigos. Eles são bem nutritivos para o corpo humano, diferente de várias partes do mundo. Por isso o pão em Israel é um alimento diário, diferente de no Brasil. Uma das coisas que eu percebo também é que são 2 peixes. Alguém aqui já comeu tilápia. Tilápia é oriunda de Israel. Ela dá no mar da Galileia, e ela sendo criada de forma natural, ela vai ter uma expansão, uma dimensão. Pastor André, com todo respeito, citar o nome,
como morou no Pará, sabe o que é um pirarucu. E o pirarucu é um dos maiores peixes da Amazônia. Se você pegar ele em criador, ele já é grande. Se for natural, ele vai ser do tamanho de uma Kombi. Será que ele é grande? Então, quer dizer, natural, os peixes se tornam maiores. Pense, 10 pessoas vão se alimentar, 2 peixes então grandes, vai alimentar 10 pessoas assado? Escute bem, alguém aqui deve ter vivido aquele boom dos anos 90, principalmente em São Paulo, de que a mãe e o pai dava dinheiro para o filho comprar pão e leite, leite de saquinho, seja ele A, B ou C, você deve lembrar disso, e o garoto voltava sem o pão, sem o leite e até sem o dinheiro. Pergunte por quê? Ele jogava fliperama. Olha o que vai acontecer, os pais riram, alguns homens aqui que já são homens, óbvio, casados, riram também. Imagine esse rapaz chegando, eu disse isso para você ter uma similaridade do que eu quero dizer. Imagine um rapaz chegando em casa sem pão e sem peixe. Ia dar problema, ele não se preocupou com isso. Pense também, Roma cobrava impostos por semana, não era mais mensal, e não era uma moeda. Segundo os historiadores, eram 2 moedas por pessoa, principalmente por trabalhadores. Se o salário era 1 moeda diária, e você já cansou de ouvir isso na Bíblia, se 5 pessoas nessa casa trabalham, só dava para pagar impostos por semana. Como esse garoto tem 5 pães e 2 peixes? Era uma dificuldade se alimentar, mas o garoto também não se preocupou que era a primeira tarde ou a primeira noite que ia ter uma refeição completa para a família toda. Ele ouviu alguém dizer para Jesus: não dá para alimentar. Ele não esperou Jesus fazer o milagre, e com certeza eu acredito que ele sabia que aquele homem tinha poder de fazer milagres, porque Jesus está operando na Galileia já há quase 3 anos. Ele não esperou, ele fez o que ele podia. Segunda lição que eu aprendo: não espere Deus fazer tudo, faça o que você pode, e o que você não puder, Ele vai fazer. As pessoas acham que Deus é obrigado a fazer tudo, como por exemplo, eu estou orando, Deus vai abrir a porta. Primeiro que esse sentido, porta normalmente é para trabalhar, conseguir o provento para o lar, correto? Então deixa eu lhe dizer, prosperidade não tem nada a ver com oração, prosperidade tem a ver com produtividade. Se você não produz, você não prospera. Oração não prospera. Oração pode abrir o caminho para que você seja produtivo e com isso prosperar, mas não vai fazer você prosperar só orando, ok? Outro sim que eu preciso dizer: o garoto entrega os pães, entrega os peixes. Ele entregou, correto? Quando ele entrega, imagine ele olhar. Jesus não pegou como pregador eufórico os pães, porque com certeza Jesus viu fé no rapaz, porque quem entrega 5 pães e 2 peixes, sendo novo, tem muita fé. A fé não foi uma palavra, a fé foi uma Então fé de boca para fora é conversa fiada. Quem tem fé age, quem tem fé faz, quem tem fé caminha, quem tem fé é produtivo em algum âmbito que é necessário. O garoto entrega os pães. Jesus não se empolgou e disse assim: multiplica, Senhor, os pães. Não. Faz um milagre, Pai. Não. Alimenta todo mundo. Não. Pai, graças eu te dou. Terceira lição: onde houver gratidão, vai haver multiplicação. Deus só dá para quem é grato naquilo que já tem. Ou seja, se você for grato no que você já tem, Deus vai começar a ver que você pode servir melhor se Ele te der mais. Nada que Deus me dá é para mim usufruir sozinho, é para mim servi-lo melhor. Deus, você orou tanto para Deus te dar um carro de 7 lugares. Na tua casa tem 4 pessoas. Domingo você não pode convidar 3 vizinhos? Deus vai te tomar o carro. Ei, pastor, não vai tomar? Vai sim. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que para um Ele deu 5 talentos, para outro Ele deu 3 talentos, e para outro Ele deu 1 talento. O que tinha 5 granjeou, o que tinha 2 granjeou, o que tinha 1 enterrou. Todos que granjearam, multiplicaram, utilizaram o que Ele deu, continuou com o que tinha, ainda permaneceu com o que granjeou e ainda entrou no gozo do Senhor. O que enterrou, Ele disse: até o que tem lhe será tirado. Então, se você não serve com o que Deus te dá, Ele pode até te tomar. Outra sim,
O garoto, ao entregar, Jesus dá graça, multiplica os pães e os peixes, entrega para os discípulos vão compartilhando. Quem que a multidão lembra? De quem deu graça ou de quem compartilhou? De quem compartilhou. Ei, é normal, porque isso é cognitivo. O diabo nos doutrinou para lembrar a mão que nos dá. Mas nem sempre a mão que dá foi quem providenciou o que foi entregue. Quer que eu te dê um exemplo? Te dar um exemplo prático. Alguém aqui, ou você conhece alguém, que recebe um provento do governo federal para que possa viver minimamente bem. Tem o que comer, como Bolsa Família, seja lá o nome que quiserem dar, ok? Você vai pensar que foi o governo que te deu, porque o diabo te doutrinou para isso. Porque não foi outra pessoa que te doutrinou para você dar glórias a quem não merece. Mas, na realidade, quem providencia esse provento para quem precisa, o governo administrar e dar, são todos vocês que trabalham e pagam impostos. Então, quem deveria ser glorificado? Quem está pagando. Simples assim. Mas o povo passa a afagar, alegrar-se com os discípulos. E os discípulos ficam todos animados, que eles estão multiplicando pães na mão do povo. E é bom estar onde você é bem recebido. É bom estar onde lhe reconhecem. Mas, de repente, Jesus sobra 12 terços, entrega, quem sabe entrega para o rapaz, apesar do texto não dizer, mas nós sabemos que Deus não é ingrato. E eu acredito que o garoto que ia comer uma noite com a família, passou a ter comida para comer o mês inteiro. Não, você não compreendeu ainda. O que não resolve na tua mão, pode entregar na mão de Deus, que vai resolver por muito tempo. Jesus olha para os discípulos, aquele afago da multidão, porque é normal, foi eles que distribuíram o pão para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele resolve acabar um pouquinho com a festa e dizer: vamos atravessar para outra margem. Remaram 8 quilômetros, segundo o que eu conheço, da onde eles estão, para onde eles vão, depois da multiplicação, 8 quilômetros a remo. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus começa a atravessar, remo, barco de 8 metros de comprimento, segundo a arqueologia bíblica, de 4 a 6 de largura, 13 pessoas na embarcação, 2 remos. Mesmo sendo assim, é mais rápido do que ir a pé, porque ir a pé vai ter que margear a Galileia por completo, a lagoa. Escute, só que aproximadamente, se eles forem margear, são quase 14 quilômetros. Antes da embarcação que Jesus está chegando do outro lado, a multidão que multiplicou pães e peixes já estava lá aguardando de novo. Como assim? Não pense nessa multidão andando como nos dias de hoje. A arquitetura das ruas, calçada, asfalto, bicicleta, moto, carro, Uber, ônibus, táxi, seja lá da forma que você veio. Pastor, eu vim a pé. Tênis confortável, uma roupa leve, não está chovendo. Não, o povo vai enfrentar lugares áridos, montanhosos, vai enfrentar feras, é perigoso, não é fácil, salteadores, mas a multidão não estava nem aí. Jesus multiplicou pães, se ele fez esse milagre aqui, bora para o outro lado que a gente quer ouvir ele de novo. Jesus, quando olha para a multidão, ele viu neles fé. O que Jesus viu neles? O homem cansado volta a pregar de novo, ou vontade de pregar. Ele olhou e falou assim: vou pregar para vocês de novo, já que vocês vieram. Você entendeu que eles enfrentaram muitas dificuldades e ainda andaram 14 quilômetros e chegaram antes de Jesus? Tem gente que mora do lado da igreja e não vem para o culto e quer que Deus mude a vida dele. Tem gente que tem carro e ainda tem preguiça de vir para a igreja. E você quer que Deus mude a sua vida? Quem quer mudança de vida não mede esforços. Quem quer mudança de vida insiste, não desiste. Porque vitória não é para quem quer. Eu quero muita coisa, mas querer não é poder. E você vai entender. O que acontece? Jesus começa a ministrar. Bota a mão no um, é curado. Bota a mão no outro, é liberto. E vai pregando. E vai pregando. E vai pregando. Ele viu fé. Ele viu fé. Jesus não sentiu fé. Jesus não ouviu fé. Ele viu. Como é que ele viu? Obras. Eles foram. Tem gente que quer dizer que tem fé, mas não tem obra. Vou repetir para você. Fé de boca para fora é conversa fiada. Quem tem fé faz. Você pode não fazer tudo, mas começa.
Por exemplo, Deus disse para Josué: circula a cidade de Jericó por 7 dias. Em cada dia vocês vão dar uma volta, 6 dias. Uma volta em 6 dias cada dia, 6 voltas. 7º dia, 7 voltas. 7 mais 6 é quanto? 13. Arqueologicamente, a cidade de Jericó tem 32 quilômetros quadrados. Não sou eu que estou inventando. É a arqueologia bíblica. 13 vezes 32 dá quanto? 416 quilômetros andado a pé. Eles andaram da rodoviária Tietê, em São Paulo, até a rodoviária Novo Rio a pé. O que fez a muralha cair? Foi eles gritarem? Não. Foi andar 416 quilômetros. Você vem de carro e ainda está reclamando? Você tem Uber e ainda está reclamando? Você mora do lado da igreja e ainda reclama que tem culto todo dia? Se eu fosse você, eu vinha era toda hora, eu morava aqui dentro. Porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa buscarei, e repetidamente eu vou alcançar, que possa habitar na sua casa por longos dias. Por que, Davi? Porque descobri que lá é a sede da sua justiça e a habitação da sua glória. Quem busca a Deus não se arrepende. Estes homens andaram tanto e alcançaram a ministração, mas Jesus olhou para os discípulos, já é outro dia, já está entardecendo de novo. Você entendeu o texto? A história, a ordem cronológica? Jesus não dormiu, irmãos. Mas está pregando. Está pregando. Mas ele é Jesus. Não, ele não é Jesus, Deus não, ele é homem. Ele não deixa de ser Deus, uma coisa não omite a outra, tá? Ponto. Só que ele se despiu. Não vai usar a parte divina. Ele só está usando a condição humana. Porque se eu não falar assim, irmão, dicotomizar, alguém vai achar que umas balelas que está na internet aí é verdade, porque tem gente dizendo que Jesus não era divino. E quem nega a divindade de Cristo, apostatou. Outra verdade aqui. Ele olha para os discípulos entardecendo, os discípulos estão animados. Por incrível que pareça, não está escrito no texto, mas eu quero achar assim. E a Bíblia não me proíbe, porque a maioria dos homens são assim. Os discípulos, quando viram a multidão atravessar, você acha que o sentimento deles era: eles atravessaram por causa de Jesus? Foi porque a gente distribuiu os pães. Jesus vai acabar com a graça de vocês agora. Entrem no barco, que eu vou dispensar a multidão. E vão sozinhos. Adivinha? Os discípulos dos 12, 8 é pescador, irmão. Sendo 8 pescadores, você concorda comigo que eles sabem o que acontece na Galileia antes de acontecer? Como, por exemplo, vai ter chuva, eles sabem. Alguém já trabalhou aqui naquele andaime que fica fora dos prédios chamado Jaú? Acho que é assim que chama, né? Quando você é treinado no Rio de Janeiro, por exemplo, se colocar lá em Ipanema, que está bem de frente para a praia, Copacabana, o instrutor que te instruir para trabalhar nesse andaime vai dizer assim, ó, olha para o mar. Enquanto tiver ondas normais, pode continuar trabalhando tranquilo. Agora, parou as ondas, começou a fazer um monte de marolinha assim, uma atrás da outra, pode descer que vai ventar, vai chover e vai te derrubar se você não descer. Ou seja, 8 dos discípulos de Jesus, dos 12, quando ele disse, entrem no barco e atravessem sozinhos, primeira coisa que eles fizeram, olharam para o mar da Galileia. Quando eles olharam, ele falou, vai ter tempestade. Por que ele está mandando a gente sozinho? Ele não sabe? Jesus sabe. Então por que ele está mandando-nos entrar no barco e remar sozinho? Ele não lembra que a gente quase morreu com ele no barco? Ele estava no barco e quase morremos. Se ele não estivesse lá para parar o vento e o mar, nós estávamos mortos. Mas ele estava. E por que ele está mandando nós irmos sozinhos? Será que ele acha que a gente agora criou fé para parar vento e mar? Não. Jesus sabe que eles só vão receber o dom de maravilha em Atos capítulo 2. Eles ainda não têm. Então por que está mandando ir sozinho? E pode acreditar, alguns deles disseram assim, nós não vamos não. Pastor, não está escrito, não está explícito. É só dicotomizar algumas palavras. Muitas das traduções estão assim, ordenou, mandou, deu a ordem, disse para que fossem. Agora, na King James está assim, compeliu-os. Significado de compeliu-os, condução coercitiva. Não quero ir, pegou pelo braço e falou, você vai.
Eu estou mandando, entrem no barco e atravessem. Senhor, vai ter tempestade. Não se preocupe, é eu que estou mandando, atravesse. Vocês não sabem de nada, só façam o que eu estou mandando. Entrem no barco e vão para outra margem. Por que que Jesus quer isso? Sabendo que vai ter tempestade. Por que que Ele quer que nós enfrentemos esse problema sozinhos? Porque quando Jesus quer que você saia do natural e viva o sobrenatural, quando Jesus quer que você saia da visão humana e comece a viver a visão divina, Ele vai te colocar em lugares que você não queria estar. E Ele vai fazer você viver circunstâncias que você não queria viver. Acabou. Porque se você continuar do jeito que está, não melhora. Se você continuar no conforto, você não fica mais forte. Se você continuar no marasmo, você não vai ter coisas maiores. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus coloca nós em problemas, sim. Deus às vezes nos leva para o vendaval, sim. Tem dificuldade que foi Deus que colocou você. Por quê? Porque Ele quer que você viva coisas extraordinárias. Você esqueceu do profeta? Para de chover. Parou. E aí, Senhor, eu vou passar fome porque não está chovendo mais. Já preparei o querite, meu irmão. Pode subir. Bebe da água do... Ei, querite não é rio não, tá, irmão? Querite é um córregozinho. Tinha mais água em outros lugares do que no querite. Por exemplo, tem rios que a cabeceira deles é muito limpa. Por que o profeta não foi para lá? Mas Deus mandou ir para o querite. Mas é um córrego, não importa. É só um córregozinho de água, mas é para lá que eu quero que você vai. A porta é pequena, mas é para lá que eu quero. Se ele vai para outro rio beber água, ele só ia ficar com água. Como ele obedeceu, de manhã tinha corvo com pão. De tarde vinha corvo com carne. Ei, a porta é pequena, foi o que o pastor disse aqui. Quando você viver obedecendo a Deus, não vai ser mais tua força, a janela do céu vai se abrir todo dia. Por que não é porta, irmão? Por que não é? Eu abrirei uma grande porta, eu abrirei um portal. O que ele diz que é janela? Ninguém entrega nada por janela, mas Deus entrega para ninguém dizer que foi homem, foi Ele. Sou eu que estou fazendo. Imagine isso aqui. O homem ficou lá bebendo água, aí acostumou. Beber água do querite, comer pão de manhã e carne à tarde. Sair daqui para quê? Profecia boa. Profetizei, acabou a água para todo mundo e eu estou bebendo água, comendo pão e comendo carne. Chegou um ponto que Deus olhou e falou assim: tu não vai levantar mais não? Não. Peraí. Deus foi lá e fechou o querite e disse para os corvos: não vão mais. Sabe por quê? Porque se Deus não fizer algo, você fica acomodado. Não, você não compreendeu. O cérebro é preguiçoso, irmão. Você nunca deitou na cama, dormiu e bate o telefone, toca essa campainha a noite toda, acorda os vizinhos todos e o cérebro fica assim: fica mais um pouco, fica mais um pouco. O cérebro é preguiçoso. Por isso que não é para dar lugar para carne. Não é carne, corpo. É o que está aqui, ó. O cérebro é uma carne. Porque o cerne das emoções é a alma. Se você enche ela da palavra como Davi, como ele diz, cavei a tua palavra no meu coração. Coração não tem emoção. Mas é óbvio que hoje nós entendemos que ele está dizendo: enchi a minha alma da tua palavra, por isso não posso pecar contra ti. O cérebro dele não governava, quem governava era a alma, o cérebro só administrava o que a alma estava mandando. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: se você está acostumado com o que tem, é porque você não conhece Deus. Deus quer te dar mais, e você está acostumado com pouca coisa. Ei, você está acostumado a molhar o
pé na beira da praia. Deus está dizendo, entra, mas vai dar no joelho, vai entrando. Senhor, mas já está dando no lombo, vai entrando. Senhor, mas já está nos peitos, vai entrando. Senhor, não consigo nadar, não tem problema, eu já estou te levando e vou te trazer de volta. Só me obedece. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz em nossas vidas. Eles pegaram e estão remando. E Jesus está lá dispensando a multidão. Quando chega a noite, Jesus sobe a montanha para orar. Só que quando ainda mais, chega no centro da Galileia, no centro, 4 quilômetros. Você percebeu que todas as duas tempestades eles estavam no meio? Por que sempre foi no meio essa tempestade louca? Tem 8 pescadores, irmão, por que eles estão com medo? Eles já enfrentaram tempestade, 8 homens desses saíram de várias tempestades. Pedro nasceu, já viu aquelas mães que dão luz dentro de piscina? Eu acho que a mãe de Pedro deu luz a ele dentro da Galileia. Porque esse homem sabia pescar. Ninguém ensinou, ele sabia. Lembra Marcos quando diz, havia com eles outros barquinhos, capítulo 4, versículo 35. Esses barquinhos não é de outra pessoa, não, é de Pedro. Pedro não tem um barco para pescar. Ele tem casa em Cafarnaum, gente. Quem tem casa de pedra é porque tem dinheiro, porque você tinha que pagar o imposto para Roma, tinha que comprar o terreno de Roma, aí pagava imposto de novo porque comprou o terreno. Você lembra que Deus só mandou Abraão construir casa quando ele entregou a terra? Constrói casa aí, Abraão, porque a terra já é tua. Aí Abraão vai dizer lá em Hebreus assim, não, eu vou continuar habitando como estrangeiro. Por quê? Porque eu sei que tem uma moradia feita pelo Senhor aí em cima para mim. Homem de fé, né, irmão? Olha o que eu vou lhe informar agora. Quando ele está remando e eles chegam no centro, é porque o diabo quer fazer você acreditar que sozinho dá. E quando não tiver condição nem de voltar para trás e nem de você avançar, ele vai dar um jeito de colocar tudo que ele puder na sua mente para fazer você sucumbir. Você vai entender já já. Escute o que eu vou lhe informar. Na primeira tempestade, estava no centro. Os discípulos estavam gritando, vamos morrer, não tem mais jeito. De repente alguém olha e fala assim, estamos desesperados porque Jesus está no barco. Acorda! Eles lutaram com a tempestade um tempão. Mas quando eles perceberam, Jesus está no barco. Mestre, só foi clamar, Jesus demorou de levantar? Não, levantou na mesma hora. Jesus levanta e diz assim, vento, cala-te. Vento fala? Não. Mas faz barulho, pastor. Faz barulho por causa da pressão atmosférica. Não é porque ele fala, porque ele tem boca. Aqui no grego quer dizer, vento, amordaça-te. Dá para amordaçar vento? O que é amordaçar? Amordaçar é dar o laço, amarrar o focinho, amarrar as pernas, nem tem condição de gemer e nem tem condição de se movimentar. Dá para fazer isso com o vento? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Como é que você amarra uma coisa que você não sabe nem para onde vai nem para onde vem? Não dá, porque ele está sobre uma lei. Deus não vai mudar essa lei, porque tudo que Deus faz é perfeito. Se é perfeito, não precisa de mudança. Abrindo parênteses aqui, você já viu que tem gente que reclama de tudo? Mas por que está dando errado na minha vida, Deus? Se tudo que o Senhor faz é perfeito. Aí Deus diz assim, porque eu te dei direito de escolha e você está escolhendo errado. Quando você escolher certo, você vai ver que tudo que eu faço é perfeito. Olha o que eu vou lhe dizer, fecha aspas aqui. Não dá para amarrar vento, pastor? Não. Então por que ele diz, cala-te vento, amordaça-te? É porque o vocabulário da tradução, na época que foi traduzido, era cru. Então não tinha toda a riqueza de palavras que tem hoje. Tinha que encontrar alguma. Amordaça-te vento. Você está amordaçado. Mas Jesus está falando para demônio, porque essa tempestade não é mais no natural, é no sobrenatural. Para onde essa embarcação da primeira tempestade vai? Para Gadara. Você acha que o diabo não, matematicamente não calculou e não viu a probabilidade, porque ele não pode saber o futuro, mas ele é probabilístico. Então ele matematicamente não percebeu. Vai chegar em Gadara. Se chegar em Gadara vai atrapalhar meu plano. Vou aproveitar que Jesus está dormindo e os discípulos não sabem nem para onde vão. Vou trazer uma tempestade, um vento mais forte, para naufragar e não chegar lá, senão vai atrapalhar meu plano. Você não percebeu que o vento aumentou sobre a sua vida?
Você percebeu que tem gente se levantando que você nem conhece? Tem pessoas às vezes que andaram com você a vida toda, sabe o teu caráter, estão dizendo coisas que você nem imaginava que poderia falar e nem passou na sua cabeça. E você está perguntando, por que o vento aumentou? Porque teu barco está na direção certa e se chegar lá, vai atrapalhar os planos do diabo. O que Jesus fez? Já te vi, Satanás. Você está amordaçado. Quando amarrou os demônios, a tempestade parou na mesma hora. Não. O problema não é tua vizinha fazendo fofoca da senhora. Não. É o diabo que está agitando ela. A hora que Deus vai amordaçar esse demônio. O problema não é o obreiro que se levanta contra você. Hora que Deus vai amordaçar essa contenda. Ei, levanta a tua mão aí e diga: você está amordaçado. E vai haver calmaria. Agora nessa tempestade eles estão sozinhos. Não tem Jesus para amordaçar demônio. E o nível saiu do material. A batalha está no nível espiritual. Você está brigando com homens, eleva o nível. Você está discutindo com pessoas, eleva o nível. Você está preocupado com o que disseram, eleva o nível. Você é carnal ou é espiritual? Está na hora de elevar o nível, meu filho. Uma águia, quando é atacada pelas aves de rapina, ela não batalha com elas no solo. Ela bate as asas e vai voando. Porque quando ela chegar na parte atmosférica, só ela respira, mais ninguém. Quem conhece aqui o terceiro céu? Quem conhece aqui regiões celestiais? Então vem para cá, porque nenhum demônio vai te resistir. Você quer lutar terrenamente. Quando Paulo diz, as nossas armas não são carnais. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. Alacébria, cano ravacé. Deus me trouxe nessa noite para dizer para alguém aqui: você não vai batalhar mais essa guerra. Sobe o nível da oração. Estão se levantando para cair, mas você não pode entrar na deles. Estão se levantando para serem derrotados, mas não entre na deles. Sobe, sobe, sobe. Faça como Davi. Absalão me traiu, mas eu vou subir a montanha. Faça como Jesus. Satanás está me perseguindo, mas eu vou para o monte orar. Estes homens estão desesperados. E o texto vai dizer, umas traduções dizem assim: e a quarta vigília, viu Jesus que os discípulos estavam cansados de remar. A terceira e quarta vigília é o período mais escuro da noite. Mas é noite de luar, mesmo assim não dá para ver, era de tempestade. Como que ele viu? Outro texto não diz assim, ele viu o barco, é assim que diz? Ele viu que tinha tempestade, é assim que diz? Não. Ele olhou para a dificuldade. Foi assim que ele falou? Não. O texto diz assim: viu os discípulos. Aqui podia ter 1 milhão de pessoas. Deus estava olhando para vocês, cada um na sua individualidade, na sua particularidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para Pedro o vento era demais. Para Tiago era mais do que Pedro imaginava. Para cada um aqui a sua dificuldade está dentro da sua capacidade. E Jesus está olhando para você como ela é. Outro sim, viu os discípulos. O que isso quer dizer para mim? Ele não está preocupado que vai se perder na tempestade. Ele está preocupado com você. Pastor, com esse problema eu vou perder o carro. Não, eu estou te ensinando que o carro perca, mas eu estou preocupado como você vai sair dela. Vou perder o emprego, não tem problema, quem abriu essa porta fui eu estou te fortalecendo. Você está preocupado com porta? Se é eu que estou trabalhando.
vai ser da minha vida, pastor? Eu vou perder isso aqui. Você perde tudo, mas você não perde Deus. Não. Cansaram de remar. Cansaram está no singular ou está no plural? No plural. Isso quer dizer o quê? Só tem 2 remos. Todos os 12 revezaram o remo para ver se alguém conseguia sair da tempestade ou tirar a embarcação. Ninguém conseguiu. Jesus deixou todos cansarem. Não entendeu, não? Lá na tua casa todo mundo já tentou resolver, ninguém está conseguindo. Lá na tua família todo mundo já tentou dar um jeito nesse problema, ninguém está conseguindo. Você não entendeu nada ainda. Meu Deus, teve tanto dinheiro e a gente não resolveu. Não é dinheiro, não é pessoas. Deus está fazendo você elevar o nível. Deus quer que você entenda o nível que Ele quer lhe levar. Todos cansaram. Quando cansaram, por que Ele espera cansar, pastor? É simples. Porque quanto mais vai remando, mais forte eles vão ficando. Quanto mais vai remando. E outra, quem viu que eles cansaram? Foi os discípulos? Foi um dos discípulos? Ou foi Jesus? Então eu tenho um recado para te dar. Não adianta você ficar falando que está cansado. Ele sabe até onde você aguenta. Jesus não chama quem não aguenta, Ele só chama quem aguenta. Jesus não manda para o barco remar com tempestade frouxo. Jesus só manda quem vai saber atravessar para o outro lado. Segura. Olha isso aqui. O vento era contra, por isso o barco estava agitado. Enquanto o vento estiver a favor, você se preocupa. Você só fica tranquilo quando o vento for contra. O senhor já decolou lá no Santos Dumont, né? Se você pousar no Santos Dumont, você já vai perceber que a pista, ela não está equiparada às margens do Rio de Janeiro. Ela está envezada de cabeceira para o mar. Por quê? Porque avião não decola com vento a favor, só contra. O vento está soprando contra, Jesus mandou te dizer, não é para te matar. Você não está entendendo o que eu quero fazer você decolar? Ei, pastor, mas a empresa vai quebrar. E Jesus está dizendo, vai remando. Vai remando. Mas eu estou cansado. Vai remando, vai remando. Pastor, mas me abandonaram. Vai remando. Pastor, muita gente me odeia. Vai remando. Não pare de remar. Você não chega na academia pelo primeiro dia levantando supino de 100 quilos não, meu filho. Muito mal é 1 quilo. Passou 1 mês, 5 quilos. 6 meses, 50 quilos. 1 ano, 100 quilos em cada braço. E você rindo, nem soa. Você não entendeu, não? Ei, a prova é assim, vai provando e você vai aguentando. Aguentou, vou aumentar o vento. Vai soprando e você vai aguentando. Vai soprando. Aí daqui a pouco você está levantando coisa que você nem imaginava que Deus ia te dar. Ei, quem quer grandes coisas vai passar por grandes provações. Vai remando. Pastor, então Deus está me fortalecendo. Está. Porque no final de tudo isso, Jesus pode estar ensinando algo em alguma área da sua vida que você nem imaginava. Qual? Quem sabe no final disso você vai amar mais. Quem sabe no final disso você vai aprender a servir melhor. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um obreiro melhor, um pastor melhor, um presbítero melhor. Deus está nos fortalecendo. Se não fossem as tempestades, nós não seríamos quem seríamos. Então precisamos enfrentar outras para chegar aonde não pensaríamos que chegaríamos. Esses homens enfrentaram a tempestade, não conseguindo, o texto vai dizer assim: e Jesus andou sobre as ondas do mar. Eu fui estudar isso no grego. Andou sobre as ondas do mar. No grego tem um bojo de informação, mas eu vou dicotomizar para ser rápido. É mais ou menos assim. Ele não pisou na água, ele não pisou no vento, nem na embarcação. Óbvio que não. Ele andou sobre tudo isso. É isso que o grego demonstra. O que isso quer dizer? O que vocês estão temendo, a ponto de achar que vai vos matar, fiquem tranquilos.
é como poeira dos meus pés. Eu estou passando por cima de tudo isso hoje. Vou profetizar, Jesus vai passar por cima de tudo isso hoje. Cansaram, fortaleceram. Quando Deus viu que não tinha mais jeito e não havia mais como se esforçarem, ele foi e andou sobre as águas. Só que tem um porém. Quando eles olharam, umas traduções, é um fantasma. Por quê? Primeira interpretação, um fantasma. Porque culturalmente criou-se um folclore na Galileia que essa tempestade, tendo levado outras embarcações e naufragado outros pescadores, eles diziam para os discípulos quase que diariamente: cuidado que vocês vão naufragar. Não, mas nós temos Jesus. Cuidado, não importa quem está no barco com vocês. O dia que essa tempestade quiser afogar vocês e matá-los, ela vai dar o sinal. Qual é o sinal? Vai aparecer os mortos, que um dia por ela já foi levado. Isso é histórico, eu não estou inventando não. É histórico, é um folclore que criaram. Por que contaram isso para os discípulos? Você não sabe? Porque o diabo estava doutrinando o córtex traseiro deles, para que quando Jesus fizesse qualquer milagre semelhante, eles desacreditassem. Não entendeu não? Jesus já podia ter feito o milagre, mas você acredita mais na fábula que te contam lá fora do que no poder de Deus que já operou aqui dentro. Ah, mas eu já vi acontecer isso na casa da vizinha, ela teve que se divorciar. Tem gente que às vezes vem para a igreja achando que a solução do casamento é se divorciar, porque ouviu alguém falar: não, Jesus vai andar sobre as águas da tua casa. Ei, alguém está dizendo: eu já vi empresa quebrar, pega dinheiro emprestado com a agiota, já que o banco não quer te dar mais, você vai se afundar. Pare de acreditar na fábula. Jesus tem poder de te salvar. Não acredite na fábula que te contaram. Pare de crer em fantasmas. Jesus é real. O diabo está te doutrinando através da televisão, da rádio, dos incrédulos, para que isso fique na tua memória. Mas se você tomar decisão pela tua memória, o milagre não vai acontecer. Deus já descortinou teus olhos. Tome decisão pelo córtex frontal, pela verdade. É isso que Paulo está dizendo. As coisas velhas para trás ficam. Eu vou prosseguir para o alvo. Não vou mais tomar decisão pela doutrina que eu recebi no passado. Porque eu peco se eu continuar fazendo o que eu fazia lá atrás. Eu vou decidir pelo aquilo que já foi discutir. Você tem fé? Você sabe quem Jesus é de fato? Escute. É um espírito. Segunda interpretação. O vento não consegue nos matar, a tempestade ainda não nos derrubou. Olha o diabo se levantando aí para acabar com o serviço. Pare de atribuir ao mal aquilo que ele não tem poder de fazer na sua vida. Tem gente dizendo assim: foi o diabo não tem poder, porque quem manda no mal é Deus. Você sabia que quem foi tentado, já que está falando de Jó, eu até pensei em pregar, mas eu não quis mudar o texto que Deus colocou no meu coração hoje. Sabe quem? Jó não foi tentado. Quem foi tentado foi o diabo. Como assim, pastor? Um culto como esse. Os santos se reuniam para adorar o Senhor. Satanás veio no meio. Irmão, tanta gente adorando, Deus quer falar com o diabo. Você não entendeu porque que Deus deixou todo mundo que estava o adorando para falar com o diabo? Vou tentá-lo. Ei, de onde você vem? De rodear, observar a terra. Ah, você viu meu servo Jó? Jogou a isca, não mordeu. Quer ver o diabo se manifestar e morder a isca? Fala bem de quem ele não gosta. Eu acho que ele prega tanto, né? Aí o diabo: eu acho que não é tudo isso não. É o diabo. Nossa, esse pastor é uma benção, não é não? Eu acho que não é tudo isso não. É o diabo. Pode perceber. Nossa, como ela canta bem. Ela desafina, meio semitonado assim, ela não consegue levar tudo. É o diabo. Pode perceber. Ei, você viu então meu servo Jó? Milhares de pessoas. Por que Deus pergunta de Jó? É isca. É isca. Viu ele? Aí ele: vi. Íntegro. Olha o diabo se coçando. Não, íntegro. Reto. Não. Se desvia do mal. É lógico. O Senhor dá tudo para ele. Engoliu a isca. Engoliu a isca. Dá tudo. Coberto de bens. Cercado de bens. Vou te dizer o que o texto quer dizer. Eu estou falando de códex antigo, alexandrino. Eu estou tentando entrar na vida de Jó faz tempo, para acabar com essa fidelidade dele ao Senhor.
Por que você não consegue? Porque o Senhor fez uma cerca em volta dele e a cerca não deixou entrar. Ah, não. Você acha que você chegou aqui porque você tem carro? Você acha que você tem carro porque você tem dinheiro? Você acha que você tem dinheiro porque você trabalha? Você acha que você trabalha e ganha bem porque você estudou? Irmão, para com essa balela. É uma cerca que está em volta de você e não deixa o diabo entrar. Tua família está de pé por causa da cerca. Quando eles veem Jesus andar sobre o mar, sou eu. Aqui no grego inverte para me encurtar. Eu sou. Não, sem estudar o grego você vai perceber. Jesus falou, eu sou. Ou seja, vocês esqueceram quem tem poder de abrir o mar? Vocês esqueceram que eu já feri o Jordão? Vocês esqueceram que eu faço chover, faço parar de chover? Vocês esqueceram quem fez os abismos da terra abrir, a água subir, inundar tudo e depois fez ela voltar para o seu leito de volta? Quando Pedro ouviu, é Deus que está aqui, ele se esqueceu da tempestade do vento, parou de gritar, olhou e disse, manda eu andar também. Vem. Pedro desceu. O homem que estava há 1 minuto atrás, gritando de medo da tempestade, quando percebeu que Deus estava presente, já está andando sobre as ondas do mar. Você está com medo à toa. Você pode andar sobre essa dificuldade. Você está temendo coisas que não podem te tocar se Deus não der a ordem. Você pode andar sobre essa dificuldade. Pedro está andando. Quando Pedro está andando sobre o mar, olha o texto diz, e viu ele que o vento era mais forte. Quem viu? Jesus ou Pedro? Pedro. Como assim? Por que Pedro vê que o vento é mais forte? Você não compreendeu? O diabo está olhando, o cara gritando, consegui, vou matar todo mundo, pastor André. Eles estão com medo, eles perderam a fé. Mas quando ele percebe Deus no mar, ele anda. Olha o diabo, o cara abusado. Rapaz, ele tem um ato de fé. Como assim? Você não compreendeu ainda não? Você passou 2022 chorando. Você passou 2021 achando que o mundo ia acabar. Você entrou 2023 dizendo, agora a gente passa fome. Mas você venceu todos os anos. Entrou 2024, o diabo está botando a mão no teu peito e dizendo, você não pode, não ouse ter fé. Não, Jesus está dizendo, levanta a cabeça, sacode a poeira, anda sobre essa tempestade. Ouse fazer algo que agrade a Deus. Ouse ter fé, quando todos estão dizendo que não vale a pena ter. Você sabe como que é a fé que remove montanha? Se a vossa fé for como? Semelhante ao grão de mostarda, não é igual. Tem pregador que diz assim, a fé é tão pequena como o grão da areia da praia. Não é isso que ele está falando não. Ele não está falando do tamanho, ele falou semelhante, ele não falou igual. Se for como, parecida, não é igual. Então, sobre o que ele quer apontar no grão de mostarda? A potencialidade do poder dessa semente. Qual é o poder dela? Você joga ela no chão, ela não quebra. Você joga ela no chão e pisa quantas vezes você quiser, você não vai conseguir rachar. Você pega ela, coloca na fogueira e queima. Joga a lenha durante uma semana toda. Quando tudo virar cinza, remove a cinza, o que vai acontecer? Você vai achar o grão de mostarda lá. Pastor, eu joguei no chão, não quebrou. Eu pisei, não esmaguei. Coloquei fogo e não queimei. O que eu faço? Planta. Porque depois de 30 dias ela vai germinar. Não, você não entendeu. Como tem que ser a fé de um crente para ele remover montanha? Você é pisado, mas você gera. Você é humilhado, mas você gera. Você está na prova, mas você gera. Está difícil, mas você gera. Quem está preparado aqui para gerar nessa noite? Eu encerro. Quando ele vê que o vento é mais forte, Pedro afunda. Irmão, ele sabe nadar, pastor. Como é que ele está afogando? Irmão, ele nada de peito, de costa, sincronizado. Ele nada tudo. Como é que... Irmão, não dá para ficar de pé na água. Boia! Mas por que ele está se afogando? Porque na realidade o vento não ficou mais forte. Foi o diabo que colocou isso na mente dele. Porque o vento e a tempestade só deram medo a eles porque não era natural. Era sobrenatural. Então deixa eu lhe dizer, o diabo... Ele ousou ter fé, então eu vou botar medo. Ah, não. Ele ousou agir, então eu vou colocar dúvida. Ele colocou na mente de Pedro, não se degradie.
Ou seja, Pedro deu mais atenção a um problema do que se deveria dar. Pare de dar atenção a problemas que não merecem mais tua preocupação. Deita e dorme, porque você está no barco que Jesus te colocou. Ele está afundando. Jesus pega ele no colo e leva para o barco. É assim que está escrito? Não. Imediatamente Pedro gritou: salva-me! Jesus estendeu a mão e cegou. Jesus não vai te tirar da tempestade, Ele só está te segurando. Sabe por que a senhora chegou aqui hoje? Porque Jesus está te segurando. Você está aqui porque Jesus está te segurando. Mas a tempestade continua. Aí Jesus bate um papo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, quando Pedro voltou a ouvir a voz de Jesus, Jesus não pegou, ele levantou. Ele levantou da tempestade sozinho, ficou de pé no mar de novo, e os dois entraram no barco. Sabe o que isso quer dizer? Pedro só passou a ter fé de novo quando ele passou a ouvir a Jesus. É lamentável, mas às vezes a gente só para ouvir Jesus quando a água está no pescoço, quando a gente está quase enforcado. Mas fique de pé hoje que você ouviu a palavra de Deus. Fique de pé, eu termino, acabei. Amanhã você trabalha, eu ainda vou viajar 300 quilômetros. Não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer nessa noite. Jesus lhe convida a ter fé, ande sobre as águas. Você percebeu que quando eles entraram no barco, eles quem? Jesus e Pedro, a tempestade parou. Quando você criar coragem de novo e voltar a andar sobre a tempestade, cada barco que você entrar, o vento que está sobre esse barco vai ter que parar. Você vai entrar na casa de um parente, o vento vai ter que parar, porque você aprendeu a andar sobre o mar. Você vai entrar na tua empresa, o vento vai ter que parar, porque você aprendeu a andar sobre o mar. Você vai chegar na casa de uma vizinha, o que está lá vai ter que sair, porque você aprendeu a andar sobre o mar. Quem hoje quer andar sobre o mar aqui? Com permissão do pastor André, sai do seu lugar, vem aqui no altar que eu quero dar uma palavra de oração sobre a sua vida. Seja você quem for, vem aqui na frente, porque hoje você vai andar sobre essas dificuldades que está lhe afetando. Isso que está, você não entendeu? O medo paralisou Pedro a ponto de ele afundar. Seu casamento não vai afundar. Sua família não vai afundar. A minha mulher teve AVC, a minha esposa teve AVC. Agora. A oração que eu fiz foi uma oração que eu fiz há 25 anos atrás. Não tem, pode se aproximar aqui, por favor. Se ela morrer, Senhor, não tem sentido eu continuar. Porque tudo começou depois que o Senhor me entregou ela em minhas mãos. Se ela morrer, não tem sentido. Porque com 20 anos minha mulher teve um eclâmpsia na gravidez do meu segundo filho. E o médico deu ela por morta por 72 horas. Sabe o que o médico falou quando eu cheguei 24 horas depois lá com o atestado de casamento para ele fazer o óbito? Quem é você? Que autoridade você tem? Eu nenhuma, não sou ninguém. Não, você só pode ser alguém. Porque 3 homens vieram aqui, disseram que foi você que enviou, e eles vieram aqui para resgatar sua mulher. Não pude nem impedi-los. Não, eu mandei ninguém aqui não. Cheguei lá, a mulher que estava amarrada numa maca esperando a morte. Falência múltipla dos órgãos porque o cérebro estava morto. Ela já estava tomando banho, amamentando o Mateus e dizendo assim: Jesus esteve aqui, filho. Está no jornal da cidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você aprender a andar sobre o mar, não tem tempestade que você vai enfrentar que você vai falar assim: agora eu me afundo. Não. Você vai andar sobre essas dificuldades hoje.